Boa noite para todo mundo. Bom, hoje é quinta-feira, aí, 1º de abril, é ponto facultativo, mas, como eu estava falando antes, como é facultativo, né, eu achei melhor a gente ter aula hoje, até porque na próxima aula não vai ter conteúdo, então é bom para a gente reforçar em exercício, né? Então hoje é de conteúdo, terça-feira eu foco em exercício e seguir igualzinho está no cronograma, tá? Essa aula de hoje eu dou continuidade à aula passada, que é sobre técnicas de demonstração. Essa parte 2 que na verdade vai englobar um pouquinho também do que deveria ser a aula passada, né? Então, como falam no YouTube, sem mais delongas, né? Vamos ao vídeo, né? Então, na aula passada eu apresentei para vocês, né, o que é um axioma, proposição, teorema, lema, corolário. São conceitos aí que a gente usa nesse momento, né, que a gente quer demonstrar algum enunciado, quer demonstrar alguma proposição. A gente separa um pouco esses tipos de proposições que existem e tal. E também, com isso, apresentei a primeira técnica, que foi a demonstração direta, tá? Vocês lembram disso, né? Então, uma proposição acaba sendo separada em duas partes, né? Existe a hipótese e você quer concluir que se a hipótese existe, né? Então, a tese é verdadeira também. Então, isso a gente valida essa implicação, ou seja, a gente faz uma demonstração. Se a gente consegue, a partir da hipótese, concluir essa consequência, então a gente fez uma demonstração direta. E é isso aqui, né? Então, para mostrar o enunciado P em Q, usamos informações sobre o P, ou seja, sobre a hipótese, e trabalhando nessa hipótese, a gente consegue concluir, então, a tese que a gente queria. A gente viu exercícios que tratavam sobre isso, e, claro, cada exercício vai ter uma exigência diferente, um pré-requisito diferente. Então, o que a gente tem que fazer aqui é praticar, né? Praticar inúmeros exercícios, entender bem, primeiro de tudo, qual é a implicação que a gente quer provar. Por isso que, às vezes, apareceu lá na aula passada alguns exemplos que, às vezes, o enunciado não estava tão explícito ser uma implicação. Mas um primeiro passo que a gente tinha era reescrever aquele enunciado de modo a gente ver bem explícito quem é a hipótese e qual é a tese. Lembram disso? Então, é sempre bom, em qualquer demonstração, você ter essa clareza de hipótese e tese. E aí, a primeira técnica que a gente viu foi essa, de trabalhar, né, em cima da hipótese, ou seja, usar informações que você conhece em relação àquela hipótese, você consegue, então, concluir o que você queria, tá? Hoje, eu vou falar sobre demonstração por contrapositiva, depois eu vou falar de demonstração por contradição, e depois eu vou falar de demonstração por casos. São essas outras três técnicas que eu vou falar hoje. A contrapositiva é dessa implicação, né? A contrapositiva dessa implicação aqui é essa implicação aqui. Vocês lembram desse nome? É o nome que apareceu na primeira parte do curso, né? Então, quando havia naquela aula, sei lá, aula 2, aula 3, uma tabela de equivalências enorme, uma daquelas equivalências que existia lá era que essa implicação é equivalente a essa implicação aqui. O nome dessa equivalência é o que a gente chama de contrapositivo. Isso eu apresentei para vocês lá. Então, ser equivalente significa, de modo bem prático, você montar a tabela verdade dessa expressão lógica, montar a tabela verdade dessa expressão lógica aqui, e se der igual àquela última coluna de ambas as expressões, então as expressões são equivalentes, certo? Eu não vou refazer aqui a tabela verdade, mas isso é algo que a gente viu lá atrás, certo? Então, o que a gente consegue a garantir aqui? Bom, se você quiser provar que essa implicação P em Q é verdadeira, um jeito é você provar isso daqui, ó. É usar como hipótese a negação de Q e, trabalhando em cima disso daqui, você consegue concluir, então, que a negação de P é verdadeira. Se você consegue demonstrar dessa forma aqui, é a mesma coisa que
se você tivesse demonstrado dessa forma. Não é a mesma coisa que você tivesse demonstrado, mas quer dizer que essa implicação é verdadeira, baseado nessa daqui, que é equivalente a essa. Entenderam? Então, essa equivalência lógica a gente já mostrou, né? Que P implica em Q é equivalente a não Q implicar em não P, certo? Então, uma demonstração por contrapositiva para a implicação apresentada P implica em Q, ela é válida, ela... Deixa eu ver de novo, peraí. Uma demonstração por contrapositiva para uma implicação P implica em Q, valida a implicação não Q implica em não P, que é equivalente à implicação original. Então, se você demonstra dessa forma aqui, ok, também é verdadeiro isso daqui. E da mesma forma, se você demonstra dessa forma, também é verdadeiro isso daqui, tá? Então, para mostrar o enunciado P implica em Q, como P implica em Q é equivalente a não Q implica em não P, usando informações que a gente tem sobre a negação de Q, trabalhando nessa hipótese, que a sua hipótese agora é a negação de Q, a gente consegue concluir, então, a negação de P. Entenderam? E é isso. Isso é uma demonstração por contrapositiva. Entenderam o que é essa demonstração? No próximo slide eu vou fazer exemplos com vocês, tá? Mas é direto, é assim, tá? Você tem algo para ser provado, que é essa implicação que está em verde aqui. Você agora tem em mãos dois caminhos. Um caminho é você assume por hipótese P, trabalha em cima daquilo e conclui que é um jeito. Um outro jeito seria, tá muito difícil eu provar aqui dessa forma. Então, você pensa por contrapositiva. Ou seja, assume por hipótese a negação de Q, trabalha em cima daquilo e chega à conclusão da negação de P. Entenderam? Ok? Tá claro? Não muito. Então a gente Oi? vai assumir a conclusão como falsa e deduzir que as A premissas são hipótese é falsas falsa. também? É isso? Isso aí. Tá? Você não entendeu muito, Matheus, isso que você falou? Uhum. Em alguma coisa, no que exatamente? Talvez no exemplo melhore. Tá, Mas, vamos lá, então. tá, primeiro, antes da gente ir para o exemplo, uma coisa que você tem que ter clara é que essa implicação aqui, ela é equivalente a essa implicação. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, sabendo disso, se você fala se P, então Q, é equivalente a você falar se não Q, então não P, porque as formas são equivalentes. Então, você ter o enunciado que é dito dessa forma aqui é equivalente a você falar esse enunciado dessa forma aqui. Então, você mostrar que essa implicação é verdadeira é equivalente a você mostrar que essa implicação é verdadeira. Para você mostrar que essa implicação aqui é verdadeira, a sua hipótese é não que. Então, você trabalhando em cima dessa negação de que, você vai conseguir concluir sim que o não P é verdadeiro. Então, não que implica em não P. Se você consegue argumentar isso, então o seu enunciado inicial também é verdadeiro. P implica em quê? Vamos ver o exemplo. Vamos lá. A proposição é a seguinte: se A e B são primos entre si, então A e B não são ambos pares, tá? Então, essa proposição 1, ela ela é uma implicação, né? Qual é a hipótese? Isso daqui, tá claro, Matheus? Isso é a hipótese, Uhum. isso é a tese. Então, essa é a causa, essa aqui é a consequência. Beleza, né? Beleza. Tá. Então, olhando daquelas fórmulas que eu botei lá, isso daqui é o P, isso daqui é o Q,
O que a gente quer provar é que P implica em Q. É o que a gente quer provar. Agora, você pode, uma forma de mostrar isso é fazer por contrapositiva. Provar por contrapositiva é você provar que não Q implica em não P. Agora, o que é não P? O que é não Q em relação a esse enunciado? O que é não P em relação a esse enunciado? É o que vem aqui, ó. Ó, se A e B são ambos pares, então A e B não são primos entre si. É uma reescrita desse enunciado aqui por contrapositiva. Então, você falar esse enunciado da proposição 1, que é se A e B são primos entre si, então A e B não são ambos pares, uma forma equivalente de você falar isso é se A e B são ambos pares, porque é a negação dessa consequência, a negação de A e B não são ambos pares é A e B são ambos pares. Então, você vai negar agora esse pedaço aqui. Então, A e B não são primos entre si. Entendeu isso? Ficou bem mais claro agora. Entendeu? Professor, o que é ser primo entre si? Aqui? O que é ser primo entre si? Tá, vou falar isso já já. Bom, antes da gente entrar no que quer dizer as coisas, entenderam essa reescrita e o que é a contrapositiva? Entendeu, Matheus? Sim, acho que agora fez sentido, professor. Ficou bem legal. Entendeu? Então, você tem uma implicação que era P implica em Q. P é uma componente, Q é outra componente, mesmo que não seja componente, é um enunciado, tá? Esse P é essa causa, é esse enunciado. Q é essa consequência, é esse o enunciado. Essa expressão é equivalente a essa expressão. Então, é nela que a gente quer trabalhar agora, o que é a contrapositiva que eu estou apresentando para vocês. Então, você vai e nega a sua consequência, nega o que. O que era A e B não são ambos pares. A negação disso é que A e B são ambos pares. A causa é que A e B são primos entre si. A nova consequência, né, é a negação disso. Então, A e B não são primos entre si. Tá? Bom, então eu vou passar para frente. Agora vamos à pergunta do Isaac, né? Que é saber o que significa ser primo entre si. Tá? Então, A e B são primos entre si. Ops. Se o MDC deles dá 1. Tá? Então, por exemplo, se você pegar esses dois aqui, eu quis pegar dois que não são primos, né? Porque todos os tabeliões eram primos. Então, se você pegar 9 e 4, eles são primos entre si. Ok? Qual é o máximo divisor comum entre os dois? É o 1. Isso que significa ser primo entre si. Eles não são primos. 9 não é primo, 4 não é primo. Mas entre eles são. Essa é a definição de ser primo entre si. Se a gente utilizasse 1 e 1 ali no MDC, também daria 1. Não entendi. Fala de novo.
Se a gente utilizasse o MDC de 1 em 1, também seria igual a 1. Eles são primos entre si? O 1 e 1? Se aplica também, né? Mas 1 nem primo é, né? Sim, mas aí eles seriam primos entre si, porque o MDC dá 1. Isso. Mas geralmente a gente toma dois números diferentes, né? Beleza. Tá? Então tá. O que a gente quer provar é isso, tá? A nossa nova hipótese agora são A e B, ambos pares. Baseado nessa hipótese, a gente tem que concluir, então, que o MDC entre eles não é 1. Entenderam o que a gente quer? Entenderam o que eu falei? O que a gente quer provar, essa proposição 1, a gente esquece essa escrita dela, a gente pensa nessa escrita que está em rosa aqui, porque é nessa contrapositiva que a gente quer trabalhar. A nossa nova hipótese é que A e B são ambos pares. E o que a gente quer concluir é que A e B não são primos entre si. Em outras palavras, o que a gente quer concluir é que o MDC de A e B não é igual a 1. Entenderam? Tem hora que eu falo que volta o som, porque o som vai lá no violão e volta o eco. Ó, oi? Ó, vocês não conseguem ouvir, né? Não, professor, a gente consegue não. O violão ele tem uma caixa grande. Mas então, entenderam o que eu falei? Aham. Fala, alguém ia falar alguma coisa e eu mudei de assunto. Fala aí. Matheus ia falar? Não, só ia falar que ficou claro. Eu Aí, vou professor, gravar, já que hoje é eu vou ponto gravar a facultativo, música, tô tocando violão. Eu fazia curso, né? Eu fazia, eu fazia curso de violão. já Os que hoje dois é são ponto acústicos. facultativo, você pode fazer uma palhinha pra gente, né? Mas no mexo no violão, ó, deve estar tudo empoeirado ali. Esse é de aço. Esse é de aço e eu tenho de nylon ali dentro. Eu tenho o violão de aço, tenho o violão de nylon, tenho um cavaquinho, tenho um teclado aqui em casa. Aí o de aço, esse eu trouxe da França, quando eu fiz sanduíche lá no doutorado. O violão de nylon, o meu primo que fez, ele é luthier. Aí é bonitão o de nylon. Aí fica lá dentro guardado. Ficava na minha sala, na verdade. Aí, como eu não estou mais na UF, eu trouxe para casa. Ficava na FRJ comigo, na hora vaga eu ficava tocando lá. E aí agora fica aqui em casa, né? Tô só em casa. Mas é Pensa isso. boa aí, pessoal. Cancela a aula, dá uma tocada de violão aí. Né? E a matéria que deixa para lá, né? A É à pergunta da toa. prova é qual foi a música que o professor tocou durante a aula, né? Cara, Para é ver se uma eu estava ótima ligado. questão. É Eu acho uma que ótima todo mundo questão. concorda que seria muito bom se o senhor fizesse isso. Seria. Mas não cabe Enade. Não cabe Enade, então não posso. Não posso. Então, ó, entendendo bem qual é a hipótese, que é essa nova hipótese, e qual é a conclusão aí que a gente quer? Alguém já consegue intuir algum argumento para demonstrar isso? A hipótese, então, é A e B são pares. O que a gente quer concluir? Que A e B não são primos entre si. Entender o que é primo entre si, na verdade, já vai dar um pouco esse insight do argumento. Porque não ser primo entre si significa o MDC dar diferente de 1, certo? E aqui, ó, já vai ser bem diretão, ó, porque ó, A e B são pares, né? Então você consegue escrever A dessa forma, consegue escrever B dessa forma. Lembram que isso é um jeito que a gente viu também na aula passada, tá? Aham. Onde K e K' são pertencentes aos inteiros. Beleza, né? Como ambos possuem 2 como divisor comum, então vocês concordam que o máximo divisor comum entre A e B é um inteiro que necessariamente é maior ou igual a 2? Porque o 2 já é divisor comum dos dois, ó. Então não tem como o MDC
de A e B ser 1. O máximo divisor é algum número que é o maior possível. O 2 já é divisor. O 2 já é divisor. Então, não pode ser um máximo divisor comum. Entenderam? Vê como... Professor, esse K aí é o quê? Oi? Esse 2K aí é o quê? Esse 2K é o A. A é par. Ó, A e B são pares. É essa a hipótese que a gente tem. A e B são números pares. Essa é a hipótese, e é com essa hipótese que a gente vai evoluir e conseguir concluir isso aqui. Como A e B são pares, então qualquer par pode ser escrito como 2 vezes K. Ou 2 vezes K', que eu botei no A 2 vezes K e no K' 2 vezes K. Coloquei no A 2 vezes K e coloquei no B 2 vezes K'. Entendeu? Entendi. Então, Professor, a paridade dos valores. Fala, Vitor. Não, pode o Isaac falar primeiro. rapidinho. A gente pode afirmar que o máximo divisor comum entre A e B. Ah, não, acho que eu entendi errado. Deixa. A gente não Eu tinha sabe que qual estava é. escrito. A gente não Eu tinha sabe que qual estava é. escrito. A gente Eu sabe tinha que 2 que é um tava. divisor comum. Sim, eu achei que estava escrito que o 2 era o máximo divisor comum, e por isso que eu achei estranho. Não, não. O máximo divisor comum entre A e B é um inteiro D, onde esse inteiro, necessariamente, ele é maior do que 1. Ele é maior ou igual a 2. Por que é maior ou igual do que 2? Porque o 2 já é divisor de ambos. Então, 2 é um divisor comum de ambos. Agora, um máximo divisor comum é esse inteiro D, que necessariamente ele é maior ou igual a 2, que é maior do que 1. Entendeu? Aham. Fala aí, Vitor. Professor, uma pergunta boba. Nesse divisor, maior ou igual a 2? Se eu só boto isso e não boto que é maior ou igual a 1, você já entende ou não? Tem que Se você colocar botar maior. maior ou igual a 1, tá errado. Não, maior ou igual a 1 não. Botar assim só. Divisor, o D, né? D maior ou igual a 2. Se eu só boto isso, você já entende que Não, tá tudo certo? bem. Já dá para ver que é maior do que 1, né? Uhum. E uma outra coisa Mas também. olha só, eu só coloquei esse fato de ser maior do que 1, porque essa é a conclusão principal que você tem que chegar. Tá? É você falar que, nesse caso, né, o MDC não é 1. Por isso que a gente chegou nesse argumento. Tem que chegar a algum divisor que é maior do que 1 necessariamente. Então, não está errado se você falar assim desde que você comentou. Não está errado, não. Tá Beleza. certo? Mas aí é só para ser um pouco mais explícito, né? Uhum. E esse K é uma regra ou é uma variável? Eu posso usar qualquer outra letra? Pode ser qualquer letra. Beleza. Professor, F, P. Fala. mas aí para finalizar a demonstração, não precisaria dizer o que significa ser primo entre si? Isso aqui eu já estou assumindo que você sabe que é ser primo entre si. Não precisaria colocar que ser primo entre si é ter o MDC igual a 1? Pois é. É igual isso de eu ter dito que separa, eu já coloquei direto que é igual a 2K. Eu estou assumindo aqui alguns conhecimentos prévios, né? Por exemplo, isso de separ poder ser escrito, então, como A vezes K, 2 vezes K, ou ser o primo entre si, já entender essa definição. Então, essa conclusão que eu cheguei ser suficiente para argumentar o que eu quero. Se você pode, para ser o mais autocontido possível. Primeiro dizer, ser primo entre si significa ter MDC1. E aí, pronto. Continua a demonstração. Entendeu? Eu fui mais direto. Entendi, beleza. Agora, precisar ou não precisar, aí é difícil eu falar, né? Porque depende muito de para quem está aquela escrita, né? Se é uma escrita para algum texto que você sabe que os leitores são conhecedores desse assunto, então, ok, você pode reforçar o que significa essa definição, mas não é que seja algo fundamental a ter na demonstração. Entendeu? Beleza.
Posso para a próxima? Vou para a próxima. Tá. A próxima é se P ao quadrado é par, então P é par. Tá? E aí? Você inverteria. Você falaria que P não é par, então P ao quadrado não é par. Uhum. Isso aí. Antes da gente ir para a demonstração, ó, eu vou pôr aqui a restrita, né, que é essa. E aqui é uma série de exemplos, tá? Eu não vou demonstrar esses exemplos que vão aparecer aqui. Eu recomendo que vocês façam, tá? Então, na próxima aula, eu posso até voltar e fazer esses exemplos aqui com vocês, mas um ponto que é importante que eu quero passar aqui é o seguinte: vocês agora já sabem duas técnicas de demonstração. Uma é a técnica direta e outra é a contrapositiva. A técnica direta, você teria que usar esse conhecimento aqui como hipótese e conseguir concluir isso daqui, tá? Mas aí você tem que pensar, né? Como você trataria P ao quadrado é par? Como é que você explicaria isso, P ao quadrado ser par? P ao quadrado ser par significa que P ao quadrado é igual a 2 vezes alguma coisa. É igual a 2 vezes, sei lá, K. Isso é P ao quadrado. O que você quer concluir é algo em relação a P. E aí, como é que você vai continuar aqui? Vai passar para a raiz quadrada? Professor, o que o senhor está tentando fazer nesse exemplo? O que a gente está tentando mostrar? Hã? O que a gente está tentando mostrar nesse exemplo aí? Ué, Como é que essa você quer- proposição. Se Professor, P eu ao acho que não. quadrado é par, então P é par. Um jeito, é isso que eu estou falando, é você pensar pela técnica direta, tendo essa hipótese e conseguir concluir esse resultado. Uma outra forma de mostrar e ter a conclusão que essa proposição 2 está correta é pela contrapositiva. Então, se P é a negação de ser par, né, P é ímpar. Então, se P é ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Essa demonstração aqui por contrapositiva acaba sendo muito mais direta de você demonstrar do que essa daqui. Se fosse direta, né? Demonstrar essa direta. Aqui, por exemplo, ó, sabendo que P é ímpar, então P você pode escrever como 2K mais 1 para algum K pertencente aos inteiros. E aí você quer concluir algo sobre P ao quadrado, né? Então, P ao quadrado é igual a 2K mais 1 ao quadrado. Então, isso daqui é 4K ao quadrado mais 4K mais 1, certo? Produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, isso daqui é o quê? Ponho 2 evidência aqui, fica 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Então, isso daqui é um 2K' mais 1, ou seja, isso daqui é ímpar. É a demonstração. Professor, daria para fazer do jeito que eu mandei ele no chat? Opa, foi mal, Isaac, não vi. Não, aí não, Isaac, porque o que você está colocando aí, você botou o seguinte: P ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Aí você está dizendo que P, por hipótese, é par. Mas isso não é a sua hipótese, isso é a sua conclusão. Entendeu, Ah, Isaac? verdade. Entendi. Tá? Uma coisa que você pode fazer, e é algo que a gente vai ver no finalzinho da aula, é tratar casos. Então, uma coisa é você tratar o caso onde P é par, onde P é ímpar, e ver onde se encaixa aí. Mas, usando as informações que eu apresentei de demonstração direta, isso daqui não se encaixa nisso, tá? Porque a sua hipótese é que P ao quadrado é par.
não que P é par. Isso é sua conclusão. Tem que ser sua conclusão, né? Entendeu? Então, acaba que a demonstração por contrapositiva é essa que eu botei aqui. É claro, né? Com a minha letra feia e desse jeito mais rápido, mas que você, então, tem por hipótese P ser ímpar, e aí você bota, vê o que é P ao quadrado e conclui que também é um número ímpar. Entendeu? Então, isso a gente tem a demonstração feita, tá? E acaba que, então, ó, percebe o seguinte, apesar dessas duas expressões lógicas serem equivalentes, você demonstrar de um jeito acaba sendo, às vezes, muito mais fácil do que de outro jeito. Então, por isso que servem essas técnicas. São várias. E aí você vai ver qual que pode ser a mais fácil de eu provar, ou menos difícil de eu provar, entendeu? É isso que você vai ter que ter na hora de pensar, tá? A próxima aqui. Se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares, tá? A contra... Então, ó, de novo, quando você vai tentar demonstrar algo, pensa das duas formas. E você, vou até falar mais na frente, mais uma terceira forma de você pensar, que é por contradição. Mas, até esse momento, pensa nas duas formas. O que é mais fácil você ter como hipótese? É x vezes y ser ímpar ou é x e y não serem ambos ímpares? Não sei, depende. Então, às vezes, você tratar essa contrapositiva, às vezes, fica mais direto. Aqui, por exemplo, se x é par ou y é par, então x vezes y é par. Entendeu? É a contrapositiva. Porque você falar, ó, isso que está aqui, concordam que é a negação disso daqui? O que significa, ó, x e y são pares? Quer dizer que os dois são pares. E qual é a negação disso? A negação disso é que, perdão, ímpares, né? Ímpares está escrito, né? Vou falar de novo. Está escrito aí, x e y são ímpares. Os dois são ímpares. Qual é a negação disso? Significa, então, que os dois são pares ou exatamente um dos dois é par. Em outras palavras, é essa união aí. X é par ou Y é par. Ok? Entenderam? Que isso que está escrito é a negação dessa informação aqui. Aham. Beleza? Isso é a hipótese. Então, você tem que trabalhar agora com isso e conseguir concluir que x vezes y é par, que é a negação da sua hipótese ali anterior. Ok? Então, de novo, é pensar agora nessa hipótese e aí você consegue concluir isso daqui. Trabalhem isso, tá? Façam esses exercícios e aí vocês vão ter essa Professor, maturidade. Paulo, você vai mandar a lista hoje? a lista dessa parte aqui. Então, eu coloquei na aula passada, porque eu não falei sobre ela. Eu botei na aba lá de revisão, eu coloquei um PDF sobre a aula passada e esse assunto também. Beleza, então. Então, tem lá sobre a aula 11 e a aula 12. Na verdade, isso aqui é a aula 12, né? Essa aula de hoje? Acho que é, né? Na verdade, a parte de direta, demonstração direta e contrapositiva, isso tem lá. A parte de contradição, eu vou pôr ainda. Eu vou pôr. Que é o que vai vir depois disso aqui, exatamente, tá? Mas eu vou pôr exercícios lá para vocês fazerem sim, pode deixar. E na terça-feira a ideia é só fazer exercício, né? Então, por isso que eu não estou me preocupando tanto aqui em fazer todos os exemplos com vocês. Mas que vocês façam também. Os exemplos desse slide aqui vão aparecer mais, eu recomendo que vocês façam. Então, nem quis colocar aqui para vocês fazerem, exercitarem
E aí, na terça-feira, a gente vê com calma também, se for o caso, se vocês não tiverem entendido, tá? Bom, a próxima. Se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Como é a reescrita disso? Se x e y têm paridades distintas, então x mais y é ímpar. Beleza? E aí, igual eu estava falando nos exemplos anteriores, né? Você vai agora pensar nessa hipótese que tem agora e concluir o que você quer. X e Y ter paridade distinta significa X ser par, Y ser ímpar. E é isso. Basta agora você somar os dois termos e vai ter o resultado que você quer. Eu acho que esse exemplo a gente viu na aula passada, inclusive. O outro, CX mais Y é par, e Y mais Z é par. Então, X e Z têm a mesma paridade. Tá? Então, são duas somas que aparecem aí e tem três variáveis, x, y e z. Uma coisa é você falar sobre a soma de x mais y, outra coisa é você falar a soma de y mais z. Ambas as somas são pares. Essas variáveis que não se relacionam, né, no caso aqui x e z, elas têm a mesma paridade. Então, um jeito de demonstrar isso, né, fazendo a reescrita, é o quê? Se x e z têm paridades distintas, então isso daqui não ocorre, tá? Então, o que não ocorre, né? X mais y é par e y mais z é par. Isso não ocorre. Então, o que acontece? X mais y e y mais z possuem paridades distintas, né? Um é par, o outro é ímpar, ou ambos são ímpares. Entenderam? Entenderam que tudo que vem aqui é a negação desse pedacinho aqui? O que eu coloquei aqui, depois desse então, né, é exatamente a negação dessa hipótese. É a negação desse pedaço que você diz ambos são pares. Ambos são pares, você quer negar isso? Quer dizer, então, que um é par e o outro é ímpar, que isso que é ser de paridade distinta, ou ambos são ímpares. Entendeu? São esses os casos, então, que você pode ter de conclusão, dada essa hipótese. Ok? Professor, não entendi essa disjunção na conclusão, não. Não? Então, o que a gente quer é negar isso daqui. O que significa você negar uma conjunção? Nego o primeiro operando, troca para disjunção e nego o segundo operando. Isso. Então, ambos são pares. Qual é a negação disso? Ambos são ímpares. Não. Pode ser que um seja par e outro não seja ímpar. Isaac e Mateus vão passar em FMC. Qual é a negação disso? Os dois não passam em FMC ou um dos dois não passa em FMC. Perdão, os dois não passam em FMC ou um passa e outro não passa. Concorda? Concordo. Então, é isso que é a negação. Tá? Então, e aqui é bem direto no sentido de você tratar como hipótese x e y, perdão, x e z de paridade distinta significa x é par, z é ímpar. Ou o contrário, você poderia trocar, x é ímpar, z é par. Isso significa ter paridades distintas.
E aí, o que falta é você ver em relação ao Y, como vai ser. Quais são os casos do Y? É ser par ou ser ímpar? Como vão ser essas somas? Aí você vai ter que concluir. Então, você pode separar em casos onde um primeiro caso vai ser x é par, z é ímpar e y é par. Como vão ser essas somas? Vão ser com a mesma paridade ou com paridade distinta? Depois, z é par, perdão, x é par, z é ímpar e y é ímpar. Como vão ser essas somas? Vão ser de paridades distintas ou ambos vão ser ímpares? Vai, de fato, em todos esses casos possíveis, cair em alguma dessas conclusões? Se cair, então está provado o que você quer. Entendeu? Essa demonstração você pode fazer por contrapositiva. Tá legal? Então, de novo, gente, isso daqui é uma lista de exercícios que tem para vocês fazerem. Essa ideia é essa que eu estou passando aqui. Então, vocês façam e aí terça-feira a gente conversa, tá? 7 horas, vou partir para a próxima, tá? É por contradição agora. Beleza? Posso? Beleza, pode. A demonstração por contradição é a seguinte: é uma demonstração, é um tipo de demonstração linda, gente. Eu acho que é uma das mais belas que tem. É o seguinte, ó, isso é o que a gente quer provar. P implica em quê? O que é a negação de P implica em quê? É isso daqui. Ok? Lembram disso? Sim, A gente já. pode até rever melhor aqui. Recordar é viver, gente. Então, P implica em quê? É essa tabelinha aqui. Ok? V implica em V é V. V implica em F é F. F implica em V é V. F implica em F é V. Essa implicação, ela é equivalente a essa disjunção. Beleza? Isso é algo que a gente viu. Essa implicação é equivalente a essa disjunção. Tá? Como P implica em quê? É equivalente a não P ou Q, então a negação da implicação é equivalente à negação da disjunção, que é equivalente à implicação. Certo? Então, a gente aplica a lei de De Morgan, e aí a gente tem, então, que essa fórmula daqui, que é o quê? Negação da implicação, é equivalente a esta conjunção. Então, isso daqui, de fato, mostra que a negação da implicação é exatamente essa conjunção. Beleza? Não é nada novo aqui. Certo? Ok? Ok. Show. Então, o que a gente sabe de lógica, né? De afirmações matemáticas, de valores de enunciados? Exclusivamente, né, ou exclusivo, um enunciado ele só pode ser ou verdadeiro ou falso. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que a implicação é verdadeira. É isso que a gente quer mostrar numa demonstração, né? Então, para mostrar que a implicação é verdadeira por contradição, o que a gente faz? A gente assume, a gente supõe que isso seja falso. Então, se a gente quer mostrar por contradição, você tem um enunciado lá. Então, você supõe que ele é falso. Se esse enunciado, se essa implicação é falsa, então, o que é verdadeiro? Se a implicação é falsa, em outras palavras, é o que você está falando, que é verdadeiro é essa conjunção aqui. Entenderam? Se você está supondo que a implicação é falsa, então o que é verdadeiro é a sua negação. Então, o que é verdadeiro é P e não Q. Ou seja, ocorre a hipótese e não ocorre a tese. É isso que você supõe ser verdadeiro. Agora, após uma sequência de argumentos válidos em relação a essa conjunção,
Então, você assumindo hipótese verdadeira, consequência falsa, na verdade não é uma consequência, né? Mas a consequência em relação a essa implicação, né? Você assumir, então, a P é verdade, Q é falso, junta as duas coisas, vai dar algum buraco. Vai chegar em algo que não faz o menor sentido. Então, isso que onde você chega que não faz o menor sentido é essa conclusão contraditória. Então, essa conclusão contraditória é o que a gente chama de absurdo. Então, você chega no absurdo. Então, você chega à conclusão que você assumiu errado. Foi errado você assumir que essa conjunção era verdadeira. Então, o que é verdadeiro é a sua negação, ou seja, é a própria implicação que a gente queria. Entenderam? Pô, fala que entendeu isso, é muito legal. Entendemos. Aham, Entendemos, professor. Entenderam? Pô, isso é muito entenderam. legal. Então, Entendemos, capitão. isso aqui é uma coisa linda, gente. Vai se aplicar, eu espero que se aplique enormemente na vida de vocês, tá? Mesmo que vocês nunca mais ouçam falar disso. Mas, então, é muito lindo isso. Então, você pensa que o que você quer provar é falso. Pensando que aquilo é falso, você juntando essas duas informações aqui, e não que, vai chegar em algum buraco, vai chegar em algo que não faz o menor sentido. Então, estava tudo errado. Se estava tudo errado, porque o que é o certo é o contrário daquilo, é justamente a implicação. Então, para mostrar que P implica em Q seja verdadeiro, por contradição, trabalhamos com essa conjunção. Uma demonstração por contradição também é chamada por absurdo, né? Supõe-se que a hipótese P seja verdadeira e a tese Q seja falsa. Assim, a fim, né, de, após uma sequência de argumentos válidos, chegar em uma conclusão contraditória. Uma vez que a hipótese contraditória conduziu a um absurdo, concluímos que negar a tese foi um erro, e, portanto, a tese é verdadeira, dado que a hipótese existia, né? Então, observa que a contradição é diferente, muito diferente de contrapositiva. Tá? Por quê? Alguém pode me explicar o porquê? Ah, já tem aqui o porquê. Então, porque na contrapositiva, a gente só tem em mãos a negação da tese. Ó, na contrapositiva, o que a gente tem que trabalhar é a negação da tese. Então, é somente isso daqui que você vai usar para concluir que P é falso. Então, é só isso que você tem para trabalhar. É a negação de quê? Na contradição, você tem duas coisas em mãos. Aqui, na contrapositiva, você não tem nada sobre a informação de P. Você não sabe se P é falso, se P é verdadeiro. Você só sabe que, de hipótese, é que Q é falso. Baseado nisso, você vai trabalhar nessa hipótese para concluir que P é falso. Agora, aqui não. Na contradição, você tem que as duas coisas ocorrem no início da sua demonstração. P ocorre e a negação de Q ocorre. Essas duas juntas que você vai trabalhar. Tá? Ok? Posso ir para os exercícios? Bora. Bora, professor. Tá. Então, o primeiro exercício, na verdade, ele é muito importante, porque é algo que eu falei lá atrás, e eu disse, vou provar isso na aula lá na frente. Eu falei que, para qualquer conjunto que existe, o conjunto vazio, ele é sempre subconjunto desse conjunto. Lembra que eu falei isso? Essa aula até hoje. Oi? Estava esperando essa aula até hoje. Tá vendo? Aí, chegou a aula, finalmente. Então, se A é um conjunto arbitrário, então o conjunto vazio é um subconjunto desse conjunto. Tá? Bom, aqui a gente sabe bem, né? Quem é a hipótese, quem é a tese. Ué, o Lucas está chegando agora? O Lucas não estava bem, não, Lucas? Já nem lembro. Chegou tarde, Lucas? Ou você já estava aí antes?
Enfim, a hipótese é que A é um conjunto arbitrário, a consequência é que o vazio está contido nele, tá? Então, vamos mostrar que isso é verdade, que essa proposição é verdadeira, vamos demonstrar isso por contradição, tá? Então, uma dica que eu dou, na verdade, é algo que eu falo, inclusive, para os meus alunos de mestrado, doutorado, é que qualquer demonstração que você for pôr, põe para facilitar o leitor. Qual é a técnica que você está usando? Aqui, por exemplo, ó, por absurdo, eu já estou dizendo qual é a técnica. É por contradição que você vai mostrar. Então, por absurdo, primeiro você escreve o enunciado que você quer argumentar. Em cima dele você vai argumentar. Se fosse por contradição, se fosse por contrapositiva, você poderia falar, queremos mostrar que se blá blá blá, então blá blá blá. Igual aqui atrás, ó. Se você tinha os exemplos aqui, eita, tem que voltar muito. Estou arrependido de ter voltado. Tá, aqui. Então, se você quisesse mostrar por contrapositiva, põe logo no início a reescrita. Queremos mostrar que, por contrapositiva, se P é ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Isso é o início desse modo equivalente de você escrever o seu enunciado e dizer qual é a técnica de demonstração que você vai usar. A mesma forma por contradição. Então, por contradição, você começa logo, ó, eu quero mostrar por contradição. Então, você suponha, por absurdo, que A é um conjunto arbitrário e, repara na conjunção, o vazio não é um subconjunto desse conjunto. Isso é o seu ponto de partida, é essa conjunção. Então você sempre nega a consequência? Na contradição, sim. Nessa demonstração de contradição, sim. Sempre você põe tanto a tese verdadeira quanto. E mais uma tese chegando, ó. Você nega tanto. Perdão, você faz a conjunção, onde você põe tanto a sua hipótese quanto a sua consequência negada. Isso vai virar uma conjunção. Então, você assume que existem as duas coisas. A hipótese exista e a consequência ali do seu enunciado inicial é negado. Entendeu? Então, você sempre nega assim na contradição. Tá? Então, mas olha só como as coisas não vão se encaixar. É aí que a gente quer concluir. É que essa conjunção não encaixa, não dá um match legal nessas duas coisas aqui. Tá? Alguém consegue, com o que está escrito aqui, me dizer o porquê isso aqui não vai dar certo? O que a gente tem que fazer é o seguinte, é olhar o que cada coisa quer dizer. O que quer dizer o vazio não ser subconjunto desse conjunto A? É nisso que a gente tem que trabalhar. Então, eu estou toda hora falando, alguém pode me dizer, mas eu já estou logo dizendo, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Pelo visto não, né? Tá. Então, ó, é em cima disso que a gente quer trabalhar, tá? Então, por definição de subconjunto, B é subconjunto de A se todo elemento de B é elemento de A. Ok? Entende isso do que quer dizer ser subconjunto? B é subconjunto de A se todo elemento de B é elemento de A. Agora, o que quer dizer um conjunto não ser subconjunto de outro? Então, de modo equivalente a essa frase aqui que eu botei, B não é subconjunto de A, então B não é subconjunto de A se houver algum elemento de B que não foi elemento de A. Ou seja, tem que ter um elemento de B que não é elemento de A, mas tem que ter um elemento de B. Enxergaram alguma contradição aí? O vazio possui, então, porque o vazio não é subconjunto de A, então o vazio possui algum elemento que não é elemento de A.
Isso que significa o vazio não ser subconjunto de A. É esse A um conjunto arbitrário, e nesse conjunto arbitrário, o vazio não ser subconjunto dele. Então, o vazio não é subconjunto dele, então é porque o vazio possui algum elemento que não é elemento de A. Aí o buraco, o vazio possui algum elemento? Isso não faz sentido. Vazio é um conjunto sem elementos, ou seja, isso é uma contradição. Tcharam! Aí a demonstração, Isaac, acabou. Legal. Professor, nessa parte Pô, aqui. você falou legal. Oi? É sensacional, Isaac. É muito bom, professor, muito bom. Pô, Nessa tá, fala parte aí. aqui, o conjunto vazio possui algum elemento que não é elemento de A. E se A fosse um elemento vazio também, essa frase teria sentido? Vazio não é elemento, né? A, então, não é um elemento. Fala de novo, em relação a... Oi? A relação de inclusão é relação entre conjuntos, né? Então, isso daqui é um conjunto, isso daqui é um outro conjunto. A é Sim, um conjunto, vazio é um outro conjunto. sim, eu estou perguntando. E se ao invés de a gente considerar como um conjunto arbitrário, a gente considerasse também como um conjunto vazio? Nesse caso, a gente não poderia dizer que um conjunto vazio possui um elemento que não é elemento de outro conjunto vazio? Aí é um conjunto particular, né? Aí esse é um conjunto particular, que é um conjunto que não possui elemento. Mas aí você está tratando de dois conjuntos que são iguais, Isaac. Então você está particularizando o seu conjunto A um conjunto vazio. E aí, nesse caso, você tem que o vazio é igual ao vazio. Então acaba que essa relação de inclusão, por definição, já ela é igual. O vazio ele é igual ao vazio. Então não existe isso de você assumir que o vazio não está contido no vazio. Entendeu? Não muito, mas tudo bem. Pois é, eu acho que eu entendi a sua pergunta e essa minha resposta acho que responde a sua pergunta. Porque você está querendo assumir o A um conjunto vazio, né? Aham. Então, se você está particularizando o seu conjunto A ao conjunto vazio, aí você tem que o vazio é igual ao vazio. Por definição, o vazio, um conjunto é igual a outro conjunto. Um conjunto é igual ao seu próprio conjunto. Tá Então, vendo por esse lado, realmente. não se encaixa aqui. Então, é um conjunto arbitrário aí, né? Tá legal? Beleza. Show? Tá. Então, você sabe que... Professor, Fala. eu tenho uma dúvida. E se, enquanto a gente estiver demonstrando ali, né, pela contradição, a gente não chegar em um absurdo? Aí, se você não chegar em nenhum absurdo, é porque o seu enunciado inicial está errado. Se você não chegar ao absurdo, se você não viu contradição, e realmente não tem contradição, então a sua proposição está errada, a sua proposição é falsa. Porque se Entendi. você chegasse a algum lugar que, de fato, está indo para o caminho certo, está demonstrando, é porque o que é verdadeiro realmente é essa conjunção, ou seja, o que é verdadeiro é a negação do seu enunciado inicial. Não existe um enunciado e a sua negação, ambas serem verdadeiras. Se você está chegando em uma aí que é verdadeira, então, porque a outra necessariamente é falsa. E esse caso não vai acontecer, então. Se você está demonstrando algum enunciado que ele é verdadeiro, sim, por contradição, você tem sim que chegar a algum buraco aí, em algo que não faz o menor sentido. Entendeu? Ah, tá, beleza. Uhum. Professor, e Oi. se a gente não tiver uma contradição ali, quer dizer que o argumento é inválido ou que ele é falso? Argumento, a gente sempre fala em ser válido ou inválido, né? Enunciado é falso ou verdadeiro. Então, no caso do enunciado, a gente poderia dizer que ele é
Que ele é falso ou que o O argumento enunciado é é inválido? falso. O enunciado é falso porque o argumento foi inválido. Tipo isso. Entendeu? O Beleza. argumento é uma série de enunciados que validam ou invalidam o enunciado. O enunciado apresentado, ele é uma implicação. Então, o enunciado, ele não é um argumento, ele é um enunciado. O valor de enunciado é ser verdadeiro ou ser falso. O argumento, que no caso é a demonstração, né? Essa série de argumentos aí, elas vão ser usadas e vai ser válido ou inválido. Se chegar em algo válido, então é porque a sua demonstração garantiu que o seu enunciado é verdadeiro, tá? Beleza. Vamos pro próximo? O próximo é outro exemplo que é muito conhecido, na verdade. Em ensino médio, isso aqui às vezes é visto. Não sei se vocês viram isso no ensino médio. Algum professor provou para vocês que raiz quadrada de 2 não é um número racional? Acho que não. Não? Oi, pode repetir? Raiz quadrada de 2 não é um número racional. Vocês viram essa ilustração na escola? Não, nunca vi, não. Porque, falando em conjuntos numéricos, né, a gente tem o conjunto dos naturais, depois dos inteiros, racionais, depois tem elementos aqui fora, né? Não tem? Quem é o elemento que está aqui fora? Por exemplo, o π está aqui fora, né? Raiz quadrada de 2, por exemplo, está aqui fora também, é o irracional, né? Agora, por que o π está aqui fora e não está aqui dentro? Por que o raiz quadrada de 2 está aqui fora e não está aqui dentro? Por quê? Porque não dá para escrever com uma razão entre dois inteiros. Não dá para escrever com uma razão em 2 inteiros. E por que não dá para escrever com uma fração em 2 inteiros? Aí você me pegou. Isso que a gente vai provar. Então, é isso que a gente tem que provar. Para provar que ele não é o racional, a gente tem que mostrar que não tem como ser escrito esse número como uma razão de 2 inteiros. Antes de eu entrar nesse exercício, né, nessa demonstração, um comentário que eu faço é o seguinte: vocês agora já têm em mãos 3 ferramentas para a demonstração. É uma demonstração direta, por contrapositiva, por contradição. Nesse jeito aqui, por contradição, se aplica muito quando a gente quer provar coisas dentro do universo enorme. Ou como seria você provar que raiz quadrada de 2 não é um racional? Seria você dizer o quê? Não tem nenhum jeito, ou seja, para todo esse universo aqui de razões possíveis que você pode ter de 2 inteiros, nunca algum vai ser o raiz quadrada de 2. Entenderam? É algo de universo grandão que você quer argumentar que não existe alguma coisa ou que todo mundo satisfaz alguma coisa. É igual ao exemplo anterior aqui, ó. É qualquer conjunto que você tome. Para qualquer conjunto que você tome, satisfaz essa propriedade. Então, são tipos de enunciados que se aplicam muito e a contradição ajuda muito a gente. É quando você assume essa contradição verdadeira, por esse absurdo aí, essa conjunção verdadeira, você acaba que consegue, de alguma forma, particularizar o negócio e conseguir chegar no buraco naquela particularização ali, igual vai ser aqui. Então, aqui, ó, a gente quer mostrar que não existe nenhuma forma de você escrever o raiz quadrada de 2 como uma fração de 2 inteiros. Isso é o que define os números racionais, né? O número, ele é racional quando ele pode ser escrito com uma fração de 2 inteiros, onde o divisor, né, ele necessariamente é diferente de zero, tá? Então, isso significa que está no Z estrela aqui, né?
é qualquer inteiro que você toma, mas não pode ser o zero, só não pode ser o zero, tá? Bom, então, quando a gente quer provar aqui nesse caso, ó, não tem como você escrever o raiz quadrada de 2 com uma fração de dois inteiros. Você quer mostrar isso? Pensa no contrário, pensa que seja possível. Pensar no que seja possível, você acaba particularizando de alguma certa forma e consegue, trabalhando nessa particularização, mostrar o que você quer, mostrar que chegou no buraco, o que é a contradição, né? Então, a gente supõe, por absurdo, que o raiz quadrada de 2 seja um número racional. Então, supõe, por absurdo, que raiz quadrada de 2 possa ser escrito como uma fração, A sobre B. Ok? Entenderam esse ponto de partida? Entenderam? Entendi. Ok? Então, aí a gente tem que, maturar um pouquinho isso de fração racional, tem que entender um pouquinho esses conjuntos numéricos para a gente conseguir evoluir aqui. Então, qualquer número que é fracionário, né, qualquer número que é racional, ele possui uma forma irredutível. O que significa ser irredutível, vocês lembram? Por exemplo, isso é um número racional, 6 sobre 9, mas não é um número irredutível, porque tem como você reduzir. Isso daqui tem como você simplificar, né? Então, você simplificando, fica 2 sobre 3. Isso sim é um número racional irredutível. Qualquer número, eu falei irracional, gente? Se eu falei irracional, deixa eu falar, racional. Isso sim é um número racional irredutível, não tem como você simplificar mais. Então, qualquer número racional possui uma forma dele irredutível. Em particular, o raiz quadrada de 2 também, certo? Então, isso significa sem poder ser simplificado, né? E aí que a gente vai tomar? Toma, então, esse raiz quadrada de 2 igual a A sobre B, que seja irredutível. Então, vocês concluem que ambos não podem ser pares? É uma consequência de ser irredutível. Concordam? Aham. Por quê? Porque se ele for Porque par, ele é tem que divisível por 2. é, Isso. Se ambos forem pares, isso quer dizer que essa fração não é irredutível. Ainda dá para reduzir dividindo o numerador e o denominador por 2, e você consegue simplificar. Então, aí beleza. Tá, o que significa ser redutível é isso, e qualquer número racional possui um modo de ser escrito assim, onde o numerador e o denominador possuem paridades distintas. Beleza? Então, o raiz quadrada de 2 é igual a A sobre B, que a gente conclui, então, que 2 é igual a A sobre B ao quadrado. Tá? Isso daqui a gente deixa armazenado, essa informação do A e B terem paridades distintas. A gente vai ver que é aí que a gente vai chegar no buraco. É em relação a essa informação aqui que a gente vai chegar numa contradição. Tá? Por enquanto, a gente só assumiu que fosse verdadeira, a negação, né? Ou seja, assumiu que fosse racional. Sendo racional, existe um termo aí, existe um jeito de você escrever raiz quadrada de 2 de modo irredutível. Isso de ser de modo irredutível, a paridade é distinta. Então, deixa isso quieto e vamos continuar fazendo as contas em relação a essa expressão aí, que é a raiz quadrada de 2 igual a A sobre B. Tudo bem? 2, então, é igual a A sobre B ao quadrado. Beleza? Tá claro? Só o inverso da raiz quadrada é a potência de 2, né? Então, isso que foi feito, isso aqui, operações com dentro da potenciação, existe isso, né? Se você tem uma fração, a fração elevada ao quadrado, é a mesma coisa de você escrever A sobre B que multiplica A sobre B. Então, isso aqui é A ao quadrado sobre B ao quadrado. É isso que ficou aqui, ok? Isso, então, era o A sobre B
ao quadrado. Ah, só uma observação. Quanto que isso não tem nada a ver com o conteúdo que está aqui, tá? Quanto que é A elevado a zero? Para A diferente de zero. Oi? 1. 1. Por quê? Você quer que eu explique por quê? Quero. Porque, vamos supor, escreve A ao quadrado aí. Se a gente reduzir um expoente, quer dizer, A ao quadrado vai ficar igual A vezes A. Se a gente quiser saber quanto que é A elevado a 1, a gente reduz o expoente e divide o resultado por A. E aí vai ficar A elevado a 1 igual a A. E aí a gente repete o processo. Diminui o expoente em 1, que vai ficar zero, e vai ficar igual A sobre A, que é 1. Isso aí. A sobre A que é 1. Perfeito. Um outro jeito de pensar, exatamente isso que o Isaac falou, é o seguinte. A elevado a N, bota um N qualquer, dividido por A elevado a N. A gente sabe que isso daqui, né, é divisão de mesma base, né? Repete a base e diminui os expoentes, né? Então, A elevado a N menos N, isso aqui é A elevado a zero. Por outro lado, a divisão de numerador igual ao denominador é igual a 1. Então, 1 é igual a A elevado a zero. Certo? Que é exatamente isso que o Isaac falou. Beleza? Então, só um pouquinho de coisas relacionadas, né? Beleza? Beleza? Tá, então deixa eu voltar aqui. Tá. Onde eu estava? Tá. Isso aqui eu também tenho que apagar. Beleza. Então a gente sabe que 2 é A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Então, o que a gente sabe sobre A ao quadrado? A gente sabe que A ao quadrado é 2B ao quadrado. Tá? Só passou o B para o outro lado, lá B ao quadrado, multiplicando, né? Porque estava dividindo. E agora? Olha como é o A ao quadrado. Ó, então, A ao quadrado é um número par. Porque A ao quadrado, esse número daqui, é 2 vezes alguma coisa. Então, esse número é par. Certo? A ao quadrado é par. A gente provou isso ali atrás, que o quê? A também é par. Lembram do que a gente acabou de provar por contrapositiva? Se n ao quadrado é par, então n é par. Lembram disso? Lembram disso? Uhum. A gente usou o P, né? Não foi a gente usou o Professor, P. Isso. Oi, desculpa, Vitor, fala de novo. Não, era eu que estava falando isso. por que a gente Fala, está Isaac. assumindo que A ao quadrado é par? Porque A ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. Qualquer número que é igual a 2 vezes alguma coisa é um número par. Eu não estou assumindo, não. Isso veio como consequência dessa conta aqui, ó. Ah, você só multiplicou por B ao quadrado, né? Ah, tá. Isso. Aqui, ó. 2 é igual a ao quadrado sobre b ao quadrado. Passa esse b ao quadrado multiplicando, então a ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Isso daqui é um Entendi. número par. A ao quadrado é um número par. Certo? Então, vendo aqui, né, que a ao quadrado é um número par, a gente tem que a é um número par. E isso daqui, sabendo que a ao quadrado é um número par, então a é um número par, na verdade, é demonstrável aqui. A gente fez isso ali atrás. Lembram que por contrapositiva nós mostramos isso? Se n ao quadrado é par, então n é par. Por contrapositiva seria, então, se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Isso foi o que a gente mostrou nos slides anteriores, quando eu estava falando da contrapositiva. Você mostrar isso daqui,
você tem que é equivalente a você falar isso. Se n ao quadrado é par, então n é par. Da mesma forma, então, como a ao quadrado é par, então a é par. Beleza? Professor, por que que o senhor escreveu em azul? Ô, gente, se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Tá feio minha Em letra? japonês, né? Pô, ó, o meu M. É assim, ó, igualzinho. Ó, aqui tá igualzinho aqui, ó. Ó, o N. Ah, gente, dá para entender, né? Tá não? Tá, mas é a contrapositiva, gente. É a contrapositiva disso aqui, tá? Então, sabendo disso, vamos continuar. Como A é par, então o A pode ser escrito dessa forma, né? É um 2 vezes K. Então, é esse A igual a 2 vezes K que a gente vai substituir aqui. Então, na equação A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado, o que que a gente tem? A gente sabe que A é igual a 2K, né? Então, 2, né, é A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, A ao quadrado é 2K ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso é igual a 2. Continuando a conta, então, a gente tem que 2 é igual a 4 vezes K ao quadrado sobre B ao quadrado. Continuando, então, a gente tem que 2B ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. Continuando, a gente tem que B ao quadrado é 2K ao quadrado. Aqui sim a gente chega no buraco. Porque, ó, muita calma. A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Então, isso é um número par. A ao quadrado é um número par. A é um número par. Olha o que vai vir agora. Então, B ao quadrado também é um número par. Olha que coisa. B ao quadrado é par. A gente provou aqui atrás. O B é quanto, então? B é também um número par. Então, B é par e A é par. Ou seja, contradição aí na história. Ambos são pares e não pode. Entendeu? Por que não pode? Porque isso daqui, ó, a gente está olhando uma fração irredutível. Então, ambos possuem paridades distintas, mas pensando aí em raiz quadrada de 2, a gente conclui que A e B são pares. Está errado. Entenderam? Legal? Aham. Mas, pô, tem que Professor, fazer. Oi, Vitor. Não, deixa eu falar. fala, Vitor, pode falar. Não, mano, pode falar, eu ia falar um bagulho bom. Não, mano, fala aí, depois eu falo. Não, pô, eu falei que, pô, pra chegar nessa conclusão tem que fazer muita coisa. Na hora, assim, da prova lá das questões vai ser desse nível aí. Pois é, são questões que, claro, né, eu estou aqui passando já com a ideia já pronta, né? Mas chegar até esses insights realmente demanda tempo, né? Não são coisas de uma hora para outra. Então, por isso que tem que ter bem claro, primeiro, o que não pode esquecer é em cima de que você está trabalhando, tá? A gente está trabalhando em cima da conjunção, que é aqui, no caso, você assumir que raiz quadrada de 2 seja um número racional. E ser um número racional é poder ser escrito daquela forma, né? É poder ser escrito dessa forma fracionária aqui. Então, em relação a isso, você tem que pensar, tá bom, e aí? Ele é um número fracionário, tem que ter algum buraco nessa história. E aqui foi a sacada de ter pensado nessa forma de ser simplificado, e aqui, então, a paridade aparecer isso na história, você conseguir chegar no buraco. Todas as demonstrações por contradição a negação junto com a negação da consequência juntamente com a hipótese, elas juntas não podem casar. Você vai juntar uma informação dali com outra daqui, pum, deu ruim. Entendeu? Tem que ser assim. Ok? Eu tenho letra de médico, né? Na verdade, eu posso até mostrar uma coisa que eu estava fazendo outro dia. Ah, não posso mostrar.
Bom, depois eu vejo onde é que tá, que eu não tenho muito tempo mais na aula. Mas eu estava outro dia fazendo caligrafia. Eu estava fazendo caligrafia outro dia. Opa, aí sim. É. Fala, Isaac. Uma coisa aqui, o fato, como você disse ali em cima, né? O fato de que qualquer número racional possui uma forma irredutível, não significa que nessa equação aqui a gente vai cair nessa forma, porque a gente não colocou nenhuma regra, nenhuma exceção. A gente só levantou uma propriedade. Então, todo número tem uma forma irredutível. Então, você pega uma em relação à raiz quadrada de 2. Porque qual seria, então, a forma irredutível se não fosse essa genérica que você colocou? Você acaba concluindo que qualquer forma de escrita de fração do raiz quadrada de 2 chega nos dois terem a mesma paridade. Você pegou um genérico a tal ponto de que sempre os dois vão ser pares. Entendeu? Beleza, mas qual o problema até aí? O problema que tem aí é porque aí você simplifica. E depois, simplifica de novo. E simplifica de novo. E simplifica de novo. Então você não vai chegar a isso na raiz quadrada de 2. Porque se você nunca, aliás, se você nunca chegasse no modo irredutível, significaria que você sempre estaria reduzindo. Mas isso não faz sentido, porque nos números racionais nos números racionais sempre tem alguma forma irredutível. Então você tem que conseguir chegar numa forma irredutível para o raiz quadrada de 2. Mas seguindo essa estratégia você não vai conseguir chegar. Entendi mais ou menos, porque eu imagino assim, tudo bem, a gente está vendo genericamente, né? Com A e B. Mas e se, assim, por um acaso, a gente tiver caído no caso de que A e B são os maiores valores possíveis? E aí seria redutível. Seria. Mas e agora? Qual é a forma irredutível de você escrever o raiz quadrada de 2? Você ia ter que seguir uma estratégia tipo essa de novo. E ia cair de novo em algo redutível. Algo redutível. Então, você nunca ia conseguir chegar em algo irredutível. E como consequência da própria definição dos racionais, existe uma forma irredutível. Mas você nunca ia ser capaz de chegar. Como é que eu sei que eu nunca chegaria lá? Segue essa estratégia de novo. Por isso que isso aqui já é suficiente. Porque, bom, uma coisa é a gente ter assumido sem perda de generalidade que essa forma A sobre B já era irredutível. E aí você ia chegar no buraco que foi aconteceu aqui. Outra forma seria você não supor, sem perda de generalidade, que A e B fossem irredutíveis, fossem paridades distintas, né? Porque a fração fosse irredutível, que é o jeito que você está falando, e aí, beleza, você chegou que então A e B não era a forma irredutível de você expressar a raiz quadrada de 2. Beleza, você simplificou. Então agora você passa a ter um A' e um B', que são A dividido por 2 e B dividido por 2. Continua agora a sua estratégia. Você vai ver que nesse A' e nesse B', pode ser que já seja irredutível. Se A' e B' não forem irredutíveis, você vai chegar no mesmo problema. Ok, divide por 2. Então, tanto A quanto B podem ser divididos por 2. Você vai passar a ter agora um A duas linhas dividido por um B duas linhas. E aí, em algum momento, você vai... Bom, agora sim, cheguei na minha fração irredutível. Se eu cheguei na minha fração irredutível, você vai fazer essa estratégia aí em relação à raiz quadrada de 2 ser igual a duas linhas dividido por B duas linhas, vai seguir essa estratégia, vai chegar no buraco de novo, dizendo que A ali duas linhas e B duas linhas são ambos pares. Entendeu? Uma coisa é você assumir sem perda de generalidade, que foi o que foi assumido aqui, apesar de não estar escrito. Outra coisa é não ter sido assumido sem perda de generalidade, mas acaba que isso você vai ficar
envolvendo sempre a mesma estratégia de volta e caindo sempre no mesmo buraco. Entendeu? Ficou bastante claro agora. É. Tá? Beleza, valeu, professor. Com esse exemplo aqui, eu encerro essa parte de contradição. E, de novo, exercícios eu vou pôr para vocês fazerem e fazer junto com vocês, né? Essa parte da matéria é uma parte que eu tenho que... É bom que eu refaça alguns exemplos com vocês, porque tem umas sacadas um pouco diferentes que, às vezes, tem que pensar um pouquinho mais para resolver, tá? E aí, terça-feira, a gente vê com mais calma essas coisas. Depois, é uma demonstração mais simples que tem, que é a demonstração por causas. Ela é mais simples porque ela se aplica quando você consegue particionar o universo de possibilidades em um número finito de casos. Cada caso você vai tratar do jeito que você quiser. Você pode tratar um caso por contradição, outro caso direto, outro caso por contrapositiva, você que sabe. O ponto é, você vai adotar essa estratégia quando você vir que, de fato, existem casos a serem considerados. É mais ou menos você particionar todo o universo de possibilidades. Mais ou menos não, é exatamente isso, né? É você conseguir particionar esse universo de possibilidades. Então, qualquer técnica de demonstração pode ser usada para demonstrar cada caso individualmente, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Ó, sejam x e y pertencentes aos inteiros. Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Bom, para demonstrar isso, você poderia separar em casos, né? Se você quisesse demonstrar usando esse modo, talvez, direto em cada um dos casos, né? Então, quais são as possibilidades para x e y, se x e y têm a mesma paridade? Então, um primeiro caso é quando x e y é par, e outro caso é quando x e y são ambos ímpares. Esses são os dois casos. Para cada caso, você vai tratar o seu problema e vai ver se, de fato, sua conclusão é verdadeira. Tá? Então, por exemplo, no primeiro caso, x e y são ambos pares. É um 2K somado a um 2K'. Você quer concluir que essa soma é par, e de fato ela vai ser par, ela vai ser 2 que multiplica K mais K', ou seja, é um número par. O outro caso é quando ambos são ímpares. Isso aqui é K', tá? Não é K1, não, é K'. Então, nesse segundo caso, né, ambos são ímpares, então é um 2K mais 1, mais 2K' mais 1. Então, você vai ter como consequência essa soma, né? 2 que multiplica K mais K' mais 1. Porque aqui vai ser 2K mais 2K' mais 1 é mais 2, né? Ou seja, é um par. Então, essas são as demonstrações onde você separou o seu universo de possibilidades nesses dois casos. Entenderam? É isso. Tá? Então, pensa que essa demonstração, essa proposição 3, né, esteja demonstrada, com isso a gente consegue enunciar outros enunciados. Por exemplo, esse. X mais Y é par, se e somente se X e Y têm a mesma paridade. Esse tipo de enunciado, esse tipo de teorema, também é uma demonstração por caso. Quais seriam os casos? É justamente o que faz existir o se e somente se. Vocês lembram o que é o se e somente se? É uma coisa que a gente viu, né? Então, o se e somente se é uma bi-implicação, né? É algo que... É uma bi-implicação, né? Então, quais são os dois casos que existem na bi-implicação? Primeiro, você mostrar esse caso, que é P implica em Q, e depois mostrar outro caso, que é Q implica em Q, em P. Então, esses são os dois casos que você tem que tratar numa bi-implicação, certo? Então, são os dois casos. O primeiro caso é se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Isso é o que a gente chama da ida do se e somente se.
tá? Então, quando você tem uma biimplicação, esse se e somente se aparecendo, a gente pode ler como: se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. E a gente também pode ler que se x e y têm a mesma paridade, então x e y é par. A ida da demonstração, a gente tem, então, essa hipótese e essa conclusão. Esse é o primeiro caso, que é também chamado de a ida do se e somente se. Tá? Se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Isso é a ida da biimplicação. A volta é justamente a volta, né? Então, se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. Isso é o que a gente chama, então, esse segundo caso é chamado de a volta. É a volta do se somente se. E muitas das vezes a gente põe essas setinhas aqui no início da demonstração. Você tem um se somente se para demonstrar, você tem que ter esses dois casos. Nunca esqueça disso. Aliás, sempre lembre disso. Então, se na demonstração, se o teorema for um se e somente se, você tem que ter os dois lados da sua demonstração, tanto a ida quanto a volta. Tá legal? Então, é um tipo de demonstração por caso que você tem que fazer. Beleza? Esse é facinho? Então, ter um se somente se acaba que... Não sei se é em relação a isso que você está falando, Isaac. E não, você falou isso há 5 minutos atrás, quase, né? Esquece. Já nem sei mais do que você estava falando aí. Mas acho que é em relação a esse daqui, né? Essa demonstração é facinha, né? Isso. Realmente. Então, mas o se somente se você tem que ter cuidado com esses dois lados. Então, por isso que, repito, tem que ter muito claro a hipótese, a tese, tá? Inclusive numa biimplicação, inclusive numa demonstração que seja um se somente se. Você tem que ter claro qual é o lado da demonstração que você está provando, porque um erro que é muito comum a gente ver isso é achar que está mostrando um lado, mas na verdade está falando do outro lado. Então, por isso tem que ter muito claro qual é a hipótese e qual é a tese nos dois casos. Tá? Bom, então isso que eu já falei. Tá, e também a gente consegue ter um corolário. Não, repara só, aqui, esse caso 2, né? Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. É justamente essa proposição, né? Então, você tendo essa proposição provada, você tem que ela pode ser usada na demonstração desse teorema, né? É uma coisa que acontece também. Você demonstra só esse caso 1, e no caso 2 você fala, o caso 2 a gente já provou lá na proposição 3. Entendeu? É algo que a gente vê também comumente isso. Tá? Bom, dando continuidade, então, um corolário que a gente tem com esse teorema é esse daqui, ó. Se x mais y é par, e y mais z é par, então x e z é par. A hipótese são essas duas coisas, né? A conclusão é isso daqui. Estou chamando de um corolário porque, para demonstrar esse corolário, a gente usa o que a gente sabe do teorema. É algo que vem depois do teorema, se é uma consequência, às vezes um pouco imediata, a gente chama de corolário. Tá? Então, aqui nesse caso, olha, pelo teorema 1, x mais y é par, usando aqui de modo direto, né? X e y têm a mesma paridade. Tá? Da mesma forma, como y mais z é par, então z e y têm a mesma paridade. Certo? Portanto, x, y e z têm a mesma paridade. Assim, se x, como x e z têm a mesma paridade, significa então que x mais z é par.
Está provado aí o que a gente quer. Entenderam? Você vê como é um corolário, porque toda a sequência aqui de passos foi consequência do Teorema 1, baseado nesses casos pequenininhos aí. Entenderam? Entendi. Professor, por que que tem esse nome, corolário? Corolário, o nome corolário, não faço a menor ideia. Também não sei porque o nome de teorema é teorema. E nem porque proposição é proposição. Pô, professor, é porque corolário é um nome bem diferente, né? Não sei, não sei se é tão diferente, porque teorema também é, pô. É porque a gente conhece mais, a gente está mais acostumado, né? Ué, teorema eu entendo como uma teoria pequena. Teorema, teoria pequena? Não, não é, não, né? Não sei se o significado de teorema é esse. Bom, não sei não, pesquisa aí, tá? Mas, enfim, vou para o próximo, tá? O próximo já acaba e, na verdade, é só mais um exemplo aqui de casos que a gente consegue provar, né? Pois é, outro assunto aí, né? Então, a proposição 4 é essa. Todo inteiro que é um cubo perfeito, ele satisfaz um desses três casos. Ele é múltiplo de 9, ou ele é múltiplo de 9 mais um, ou ele é múltiplo de 9 menos um, tá? Então, é um tipo de demonstração por caso que a gente vai tratar, até porque o que a gente quer provar é algo que se encaixa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, certo? Então, tem essa separação de casos associado a um cubo perfeito. Um cubo perfeito é qualquer número que pode ser escrito dessa forma, né? É um número elevado a um cubo. Esse número aqui resultante, ele é um cubo perfeito, né? Tá? Então, a dica aqui, no caso, eu recomendo que vocês façam, e de novo, na aula que vem a gente trabalha melhor, é como você pode escrever um número. O número ele pode ser escrito como múltiplo de 3, ou múltiplo de 3 mais um, ou múltiplo de 3 menos um. Esses são os casos que você vai tratar. Se o número for múltiplo de 3, então ele pode ser escrito dessa forma. Elevando esse n ao cubo, então você tem o quê? Ops. Elevando o número aqui, que é 3k ao cubo, então você tem que ele é, 27, né? 27k ao cubo, então isso aqui, de fato, ele é 9 vezes quanto? 3k ao cubo. Então, isso daqui é um múltiplo de 9. Então, esse primeiro caso fez os números se encaixarem nesse universo aqui. Agora, o próximo caso. N é 3k mais 1. Eleva isso aqui ao cubo. Então, você vai ver qual o resultado ele vai se encaixar. Aqui, ele vai se encaixar, elevando ao cubo, fazendo aquela produto notável, né? Lembram disso? É algo que, infelizmente, eu não pude dar para vocês esse período, mas tem lá na aula, a gente está na aula 12, talvez, então, na aula 12 do ano passado, eu ensinei lá triângulo de Pascal, binômio de Newton. Então, em binômio de Newton, eu ensinei a calcular esses termos aqui. Então, retorna lá, que vocês, quer dizer, retorna, né? Vão lá, se vocês não assistiram, e vocês vão ver como a gente calcula isso. Mas, enfim, esse aqui elevado a 3 é fácil de calcular, né? 3k mais 1, que multiplica 3k mais 1, que multiplica 3k mais 1, vocês vão ver como faz. Mas, enfim, tratando esse segundo caso aqui, você vai ver que se encaixa algum outro caso aqui, e tratando esse terceiro caso, vocês também vão chegar à conclusão que se encaixa no outro caso. Aqui, de fato, então, você tem a demonstração, a ideia da demonstração feita para essa proposição aqui. Entenderam? Beleza. Beleza, gente? Então, aqui acaba o conteúdo da aula. Consegui falar tudo que queria, ó. Ainda sobrou uns 3 minutos.
Pior que eu nem comecei na hora, né? O violão, professor. Agora é o seu momento de tocar um violãozinho aí pra gente. Gostava de Nada, botar. Ah, nada, deixa, Tá vendo deixa. aí, ó. nada, Fechar o ponto nada, facultativo. nada disso. É o quê? Oi? É o que você falou, Isaac? Não entendi. Para fechar o ponto facultativo dos alunos. Então, ponto facultativo. Agora, se a gente está no ponto facultativo, não vou dar mais aula. Em 2 minutos. Nesses 2 minutos. Violão tá desafinado, eu não vou pegar o violão, não. Hein? Aí eu ponho no YouTube, canto uma Toca o música aí, teclado. aí cai direitos autorais lá, não consigo Não, ganhar dinheiro. professor. Você já para de gravar agora e toca a música rapidinho, pô. Não consigo tocar, não consigo ganhar dinheiro. A monetização do meu canal vai para onde, né? Até parece. O professor Então, sabe gente, tocar forró no teclado? se o quê? Sabe tocar forró no teclado? Então, teclado não sei tocar, não. Eu comecei fazendo curso de teclado há muito tempo. Aí, deixei para lá. Foi numa época que eu entrei na escola de tarde, estava de manhã e de tarde. Teclado tem há muito, muito tempo. Eu não sei tocar teclado, não. Só entendo a teoria. Hum. Só a teoria que eu sei. Violão tem muito tempo que eu não pratico também. Tá mais para enfeite aí. Ah. Em algum momento eu toco, então. Em algum momento. Agora não. Para fechar o semestre, professor. Se todo mundo passar, eu toco. Ah, tá. Ou seja, Só depende de você, professor. Só depende de vocês. Só depende de vocês. Ó, gente, agora não, mesmo o mas professor ó, vai pesar a mão na sobre careta. a, sobre a prova, vocês gostaram da nota? Acharam razoável? Gostaram da correção? Show, Eu fui show. muito mal? Eu achei Hum? ok. Gostei Então, bastante, professor. Tá de eu parabéns. comentei na. Oi? Gostei bastante, tá de parabéns. Quanto à revisão, se alguém quiser pedir revisão e tal, eu até comentei na mensagem lá. Vamos deixar mais para frente, mais para perto de maio mesmo, naquela data que eu botei no cronograma. Só se eu errei a conta, eu posso ter contado a soma aí da nota de vocês e tal. Isso pode até acontecer. Então, soma direitinho lá, vê se eu somei direito e manda mensagem, tá? Mas aí, enquanto isso, quer dizer, até lá, reclamação de nota, coisa do tipo, é só lá, em maio, tá? E como eu falei também, eu não vou postar avião hoje, não. Para vocês aproveitarem a Páscoa aí com tranquilidade, sem precisar entregar a atividade. Aí, semana que vem, eu cobro na avião o conteúdo dessa aula de hoje, né, da aula passada, e talvez o início de indução ainda, que a gente vai ver na semana que vem, mas, né, não sei, eu respondo a vocês melhor sobre isso na terça, tá? Sobre o conteúdo do avião. Beleza? Beleza. Tá bom? A avião vai ser nessa pegada aí, professor? 3 questões, assim, nessa média? Vou tentar botar menos. Eu vi que a avião 1, por exemplo, estava muito grande. Estava muito grande. O avião 2 estava boa. A avião 2 não estava grande, né? Não, Vou tentar fazer tipo avião 2 mesmo. tranquilo, então. A avião 2 ainda não corrigi, não. Mas talvez eu deixe para corrigir um pouco mais na frente, né? Até porque tem essa avião 2 até o final. É para compor uma única nota, né? Então, vamos ver. Também não posso Professor, acumular muito. Hum. só uma pergunta. São quantas avião agora mesmo? É, São quantas? eu Acho que acho são que 7. 6. 7, eu acho. Eu também acho. Eu também acho que são 6. Mas eu acho que vão ser 5 agora, porque essa semana eu não vou postar. Então eu acho que vão ser 5. Beleza. Aliás, a primeira já foi, né? Da segunda parte. Então acho que tem mais 4. Entendeu? Aham, beleza. Tá bom. Então tá, gente. Vou encerrar a gravação aqui. Já já eu posto no YouTube.